Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí, todo mundo que já estava aqui esperando com a gente. Infelizmente, hoje é o nosso último dia de evento. A gente teve uma semana aí repleta de sessões de debate sobre o tema de desenvolvimento juvenil. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. A gente chegou na marca aí de 600 inscritos para o nosso evento. E eu queria fazer aqui um resumão do que foi todos esses 4 dias de atividade que a gente teve. Então, a gente se guiou basicamente em 3 eixos, né, que é o envolvimento dos jovens, o diálogo entre gerações, o autoconhecimento e o desenvolvimento como pilares de escolhas na vida, e também o impacto da juventude, o impacto que a juventude pode fazer na sociedade, tanto a partir dele mesmo, quanto da comunidade que ele tá envolvido. Então, já no primeiro dia, a gente teve 3 mesas temáticas que aconteceram ao mesmo tempo. A primeira dela, né, a gente falou de adultos dentro do movimento escoteiro, que a gente ressaltou a importância de se respeitar as diversidades. A gente falou bastante dos espaços de participação que a juventude tem e a relevância da ocupação, da presença dos jovens dentro dos espaços de tomada de decisão, espaços formativos na nossa instituição, e como que essa troca intergeracional ela contribui para o fortalecimento do movimento escoteiro e que reforça que ele é um movimento, né? Um movimento significa estar em constante desenvolvimento, em constante mudanças e prosperidade. E a gente também teve a mesa de programa educativo com os nossos 4 coordenadores de ramo, e a gente focou basicamente na liderança e no protagonismo, que são essências do nosso programa educativo, né? Eles fazem parte, são características intrínsecas ao nosso programa educativo, não só como o final dele, mas em todo o progresso que a gente desenvolve dentro dele. Também reforçou e que o nosso objetivo, enquanto movimento escoteiro, é formar cidadãos ativos em suas comunidades, cidadãos globais. A gente também teve a terceira mesa de desenvolvimento institucional, cada um de vocês ficou, né, numa delas. A mesa de desenvolvimento institucional, a gente falou bastante sobre o incentivo e a divulgação da participação juvenil nos espaços institucionais, né? E também que cada vez mais a gente tenha jovens inseridos nesse contexto. Também a gente mostrou quais são as ferramentas que a gente tem de envolvimento juvenil, como que a gente trata isso dentro da nossa instituição. Também a gente falou sobre a troca geracional e como que isso é um mecanismo de renovação contínua e possíveis ajustes no rumo dos espaços de tomada de decisão. Então, como que isso é um movimento que está sempre em constante mudança. E reforçando bastante a frase, né, de estar na busca do equilíbrio e contraste. E assim a gente finalizou o primeiro dia da nossa semana. Indo para o segundo dia, para terça-feira, a gente começou um pouquinho mais cedo, trazendo a política mundial de envolvimento juvenil. A política mundial, são as diretrizes globais sobre envolvimento juvenil dentro do movimento escoteiro, mas também que impactam toda a sociedade. A gente teve 2 convidados mega especiais da Organização Mundial do Movimento, e a gente reforçou bastante que o desenvolvimento juvenil ele precisa de empatia, ele precisa dos espaços de escuta e diálogo, não só de oferecer o espaço de protagonismo juvenil, mas a gente precisa também ter esse ambiente de escuta e de respeito, de empatia. E logo depois da sessão foi outro painel mega especial, que todo mundo curtiu bastante, que é o que e o como você pode fazer para gerar impacto positivo. A gente teve jovens, 3 mulheres de referência em cada um dos setores da sociedade, e a gente falou bastante sobre estimular as vivências, as experiências para a gente se construir como referência, bastante sobre o autoconhecimento, como a gente pode fazer impacto na sociedade, dependendo da área de atuação que a gente queira seguir. E logo em seguida a gente teve o módulo, né, de diálogo entre gerações, reforçando a importância do diálogo intergeracional e como que isso é fundamental para a gente construir um mundo melhor, um mundo onde a gente consegue ter uma comunicação plena com todo mundo se escuta e se respeita.
né, reforçando também na adaptação que isso faz, tanto dos jovens quanto dos mais velhos, e também a liberdade de expor opiniões de todos. E aí, a quarta-feira foi um dia mega especial, que foi o Dia Internacional da Juventude, dia 12 de agosto. Espero que vocês tenham curtido bastante. A gente não se encontrou aqui nas nossas reuniões no final do dia, mas teve programação o dia inteiro falando sobre o papel do jovem no Brasil, o desenvolvimento de projetos que podem impactar a comunidade, o protagonismo do jovem, desafios e caminhos para os jovens se desenvolverem na carreira e a juventude na pós-pandemia, o que vai ser da gente na hora que essa pandemia passar. E também finalizando na quarta-feira com uma chamada para ação mega especial também. E aí ontem, quinta-feira, a gente falou sobre juventude no mundo de trabalho, reforçando aí os tópicos de como que no Brasil a gente tem essa desigualdade de acesso à informação e que como o nível de educação das pessoas ele interfere nesse processo, como que é importante a gente estar nesse desenvolvimento contínuo de habilidades e competências, independente do seu contexto social. Lembrando que o nosso país é extremamente amplo, extremamente plural e diverso, e a gente tem contextos super diferentes, a gente precisa estar abraçando todas essas diversidades quando a gente fala sobre juventude e mundo de trabalho, sobre empregabilidade, sobre empregos justos e enfim, né? A gente falou também sobre a educação de cidadania para toda a vida, e aí logo depois a gente fez um gancho, né, com o lançamento de um projeto mega especial também que os escoteiros do Brasil estão lançando, que ele é o Banco de Oportunidades, que é um projeto que busca estimular e oferecer materiais de suporte para que os jovens possam se desenvolver e estar completamente capacitados para se inserir no mundo de trabalho, e também futuramente a gente está fazendo essas conexões com empregadores. Então, assim, foi uma semana repleta de conteúdo, um monte de coisa especial, e eu queria saber de vocês também, o que vocês acharam da Semana Nacional de Desenvolvimento Juvenil. Agora eu vou compartilhar para vocês um Mentimeter, onde vocês podem escrever uma palavra que significa tudo que vocês aprenderam durante essa semana. Fala aí, uma coisa que você aprendeu nessa semana. Agora a gente vai estar compartilhando aqui nos comentários e também está transmitindo a tela. Então, vocês podem entrar lá e já escrever. Gente, muito legal. Podem continuar colocando aí. Agora vamos ver um pouco do que vocês colocaram como aprendizados que tiveram a respeito do envolvimento juvenil. Tem um ali bastante interessante, que é
A Semana Nacional de Desenvolvimento Juvenil foi muito importante para perceber como a colaboração entre jovens é essencial para o bem-estar da juventude. A gente tem diálogo, visibilidade, oportunidades, engajamento, troca de conhecimentos, inovação, perseverança, mudança, empoderamento, integração, conexão, desenvolvimento da escuta, conhecimento enriquecedor, impacto, engajamento, empatia, enfim, olha só o quanto que a gente aprendeu durante essa semana. Gente, muito legal, é extremamente gratificante ver o quanto que vocês aprenderam durante essa semana. Durante essa semana. E agora, né, como propósito dessa sessão, eu queria apresentar para vocês qual que é a proposta desse momento. Então, a gente tem um documento que a gente está querendo elaborar final da nossa Semana de Desenvolvimento Juvenil, que é a nossa declaração final. E para a gente fazer uma declaração final de tudo que foi esse evento, a gente precisa de todos vocês. Então, como que é a dinâmica que a gente organizou isso? A coordenação escreveu um texto de escopo, né, um rascunho do que a gente imagina ser a declaração. E aí, a gente tem tópicos principais e que a gente quer ouvir de vocês também. Se vocês têm comentários, se vocês têm sugestões, se vocês acham que é adequado trocar alguma coisa. E aí, a gente vai depois, né, com todas essas sugestões, fechar o texto de volta na coordenação. Queria agora abrir um parênteses que a nossa ideia inicial era a gente ficar durante toda essa 1 hora fazendo essa dinâmica, mas como o evento foi repleto de atividade, foi super enriquecedor, a gente teve um monte de feedback positivo e um monte de engajamento de todos vocês, a gente percebeu que em 1 hora a gente não ia conseguir fechar isso, porque isso merece muita atenção e tem muito a se falar. Então, ao invés de a gente fechar isso agora, a gente vai estar disponibilizando esse texto durante todo esse final de semana até segunda-feira. E aí, na segunda-feira, a gente vai fechar todas as sugestões para finalizar o texto e daí, na próxima semana, enviar a declaração final de como que a gente finalizou ela com as contribuições de vocês. E aí, nesse momento, eu vou fazer a leitura do documento base que a gente tem e mostrar para vocês a ferramenta que a gente vai utilizar para coletar as sugestões e comentários. Então, podemos transmitir aí a declaração. Lembrando que vocês podem entrar no mapa do evento, aquela página linda que todo mundo entrou, que todo mundo comentou, que todo mundo colocou a foto lá. E na logo da Semana de Desenvolvimento Juvenil, se vocês clicarem nela, vai ter esse texto que a gente vai apresentar para vocês agora, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Já entrou. Declaração da primeira Semana Nacional de Desenvolvimento Juvenil. Em alusão ao Dia Internacional da Juventude, comemorado no dia 12 de agosto, os escoteiros do Brasil promoveram a primeira Semana Nacional de Desenvolvimento Juvenil, durante os dias 10 a 14 de agosto de 2020, com o intuito de reforçar a importância da presença dos jovens em diferentes espaços participativos, construindo suas bases sobre princípios da cooperação e respeito às diversidades. Para a construção desse evento, contamos com diversos olhares, incluindo a participação de representantes do Conselho Nacional da Juventude, CONJUVE, a ONG Viração, Youth Voices Brasil, Brasil Júnior e Mapa Educação. Essa construção coletiva potencializou o alcance da semana, estreitando laços e reforçando a importância do trabalho em conjunto. Para a realização da primeira Semana Nacional de Desenvolvimento Juvenil, foram estabelecidos os eixos temáticos:
o envolvimento dos jovens e diálogo entre gerações, autoconhecimento e desenvolvimento como pilares para escolhas da vida, impacto que a juventude pode gerar na sociedade. Embora seja uma orientação já existente das políticas mundial, interamericana e nacional sobre o assunto, o envolvimento dos jovens ainda não é integral. E por isso, promover espaços de debate sobre o tema é necessário. Das discussões promovidas durante o evento, percebe-se que o envolvimento juvenil é transversal. Trabalhar com o envolvimento juvenil é um processo de desmistificação, desconstrução e reconstrução de conceitos, problematizar processos e reinventar ideias, e ainda leva tempo e dedicação. O espaço da juventude nas políticas públicas no Brasil é amplo, porém recente. A comunicação não violenta é fundamental para uma convivência harmoniosa. O envolvimento juvenil é uma temática extremamente importante para a sociedade, mas seria muito melhor se ela não fosse necessária. Porém, o entendimento de que ela deve se dar de maneira natural é ainda mais salutar. A participação conjunta com demais organizações que impactam diretamente a juventude é fundamental para o movimento escoteiro sustentar e orientar as suas próprias ferramentas de envolvimento juvenil, tendo o empoderamento dos jovens como consequência e não causa. O primeiro ato educativo é o exemplo, e o mesmo deve ser ponto de partida para o engajamento e a liderança. A promoção do diálogo entre diferentes agentes que atingem a juventude leva à ampliação de perspectivas e permite uma oxigenação de pensamentos e novas ideias. É extremamente importante a pauta da juventude e mundo de trabalho, considerando que é o tema mais tocante à população brasileira. E o ingresso nesse universo se faz através da educação e seus desafios precisam transpassar barreiras sociais. Com essas compreensões gerais, é possível afirmar que desenvolvimentos de competências são necessários para que jovens possam exercer a sua prática cidadã de maneira justa e igualitária. O protagonismo jovem na defesa de suas pautas deve ir além de seus próprios muros. Deve entender perspectivas diferentes e buscar o equilíbrio e o contraste. A liberdade de expor opiniões não é negociável. Os ambientes de participação são desafiadores, mas não devem ser limitantes. E a partir dessas compreensões, a primeira Semana Nacional de Envolvimento Juvenil, promovida pelos escoteiros do Brasil, incentiva a juventude de toda a nação para se envolverem, serem agentes ativos de transformação positiva e, assim, construir um mundo melhor. Então, esse é o texto base que a gente criou como uma declaração final do nosso evento. Agora eu queria mostrar para vocês, se puder compartilhar de volta a tela, o como que a gente vai fazer a dinâmica para receber sugestões e comentários de vocês. Lá no mural, se vocês clicarem na logo, vocês vão ver o texto e bem no cantinho direito aqui embaixo tem uma lâmpadazinha que tem umas asinhas. E se vocês clicarem lá, vocês vão acessar essa tela que está aí compartilhada com vocês. Faça aqui seus comentários e contribuições para o texto da declaração da semana. Então, tem todos esses tópicos que foi o que eu acabei de ler, e vocês podem comentar abaixo, da mesma forma que vocês colocaram a apresentação de vocês, que vocês escreveram sugestões e comentários sobre as sessões lá no outro. Tudo que vocês quiserem, se vocês tiverem alguma alteração, acharem necessário cortar algum trecho, adicionar algum trecho, podem colocar aí. A gente vai fazer uma análise de como que a gente consegue construir esse trecho, esse texto. Então, aí durante todos esses tópicos são os itens que eu li para vocês, e lá na última coluna, a gente tem comentários gerais sobre a declaração. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa, além desses tópicos específicos, vocês podem escrever o que vocês quiserem. Escreva aqui o seu comentário. Então, essa é a dinâmica que a gente vai seguir. Lembrando que até segunda-feira a gente vai estar aberto a receber esses comentários.
E agora, a partir de agora, vocês já podem escrever lá. A gente vai estar reforçando também, né, como que entra, enfim. E agora a gente vai fazer um momento aberto. Queria convidar aqui, novamente, o diretor nacional de métodos educativos, Celso Menezes, para a gente fazer um momento de perguntas e respostas para a gente conversar um pouco sobre as temáticas que foram trazidas durante esse evento. Aí nos comentários vocês podem escrever suas dúvidas, o que vocês quiserem trazer para debate, agora para conversa. Enfim, sobre tudo que a gente debateu durante essa semana. Muito bem. Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, tá bom. Muito bem, estou aqui, pessoal. Aí, obrigado, né? Tirou aí Aqui eu posso ler então. Então, pessoal, como a Mel falou, a gente decidiu, né, fazer essa construção do documento final do nosso evento com um pouquinho mais de tempo, para que vocês pudessem refletir e trazer também para esse documento tudo aquilo que trouxeram durante essa semana. E por isso, certamente, que o nosso encontro hoje vai ser mais rápido, né? O que não necessariamente é ruim, afinal de contas é sexta também, temos que descansar um pouquinho. Mas então surgiu esse espaço para conversarmos, para trocarmos algumas ideias aí. Então, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada ao evento, até mesmo a outros assuntos, por que não, né, dos escoteiros do Brasil, esse é um bom momento para nós conversarmos aqui. Isso, ó, o Kiko está botando ali também sobre programa educativo, sobre gestão de adultos. Então tá, então enquanto ninguém pergunta nada, deixa eu repetir aquilo que eu falei lá no início, na segunda-feira, quando nós abrimos o evento, eu estava contextualizando, né, essa área de capacitação de lideranças e a existência da nossa Semana Nacional do Envolvimento Juvenil, e nós, da Diretoria Nacional, percebíamos, né, a necessidade de haver ferramentas que ajudem os nossos jovens a enfrentarem os desafios que eles têm, né, que vocês têm dentro da nossa instituição e também fora da nossa instituição. Claro que a gente tem a rede, né, a Rede Nacional de Jovens Líderes, que é um movimento, dentro do nosso movimento, super interessante, mas ele tem historicamente uma atuação regional e nacional, né? E nós temos aí nos grupos escoteiros muitos jovens enfrentando as dificuldades de serem ouvidos dentro do seu grupo escoteiro, dentro da sua sessão, de interagirem, de serem empoderados, né? Então, a criação dessa área, que está dentro da área de gestão de adultos, né? Que o Kiko aqui, o Marcos Ramaciato, para quem está lendo a legenda, gerente, né? E lidera essa equipe, pudesse ter uma visão, então, para esse público, né? Da mesma forma, nós temos também na área de programa educativo a área de processos participativos, que também busca promover o envolvimento juvenil dentro daquelas esferas, né? Do lobinho, dos escoteiros, do sênior, do pioneiro e todas aquelas instâncias democráticas que nós conhecemos. Então, eu fico muito feliz ao final dessa semana de ver que nós tivemos um evento super bem sucedido, como a Mel falou, né, com 600 inscritos, nem sempre os 600 conectados, né? Há uma rotatividade, claro, as pessoas escolheram os temas de maior interesse, mas se salvo engano, é um dos maiores eventos, não o maior evento sobre o tema de envolvimento juvenil que a gente tem, e certamente não será o último, e eu acho que até para os próximos anos, mesmo sem Covid, fazê-lo online deve ser aí a melhor opção, porque a gente consegue ser democrático, né? Quem não puder viajar para um local específico pode participar de casa, pela internet.
E é isso aí. Então, vamos ver aqui, ó, tem uma pergunta do Lucas, pergunta para o Celso ou para a Melissa, como podemos potencializar as ferramentas de envolvimento juvenil dos escoteiros do Brasil com os aprendizados que tivemos na Semana Nacional de Envolvimento Juvenil? Lucas, a gente tem, como eu vinha falando, né, quando a gente fala de envolvimento juvenil, a gente fala tanto dos membros, dos beneficiários do movimento escoteiro, como a gente fala também, né, dos jovens adultos, adultos jovens, que é o público que acabou aí, que era o público-alvo desse nosso encontro e que é o público que certamente eu estou conversando aqui, né? Eu acredito que a gente precisa avançar em ferramentas. Hoje, na minha visão, uma das coisas que é mais necessário é nós fazermos com que toda a instituição, independente da idade, né, todos os adultos da nossa instituição, compreendam a necessidade de dar espaços ou de quais são os seus espaços, né, porque a gente tem que combinar com as pessoas isso, né? Não adianta só nós juntarmos um grupo de jovens e eles debaterem que precisam de espaço, que é maravilhoso, mas a gente não conseguir comunicar às pessoas que vão dar esses espaços, que eles precisam dar esses espaços, né? Conscientizá-los. Então, eu acho que hoje uma ferramenta que a gente tem é esse curso, né? De diálogo intergeracional. Esse evento, a Semana Nacional de Envolvimento Juvenil, que tem muitas pessoas, assim como eu, né? Eu tenho 38 anos, né? Muitas pessoas aí para cima dos 30, 40, 50, 60 anos participando. E eu acho que essa área que nós temos hoje dentro da área de métodos, a área de capacitação de lideranças, aí coordenada pela Mel, é uma área que pode cada vez mais se envolver e gerar mais ferramentas para que esse empoderamento dos jovens adultos e adultos jovens seja cada vez mais eficiente. Júnior Pereira pergunta: olá, Celso, sempre alerta, em nome da região escoteira do Espírito Santo, quero parabenizar a Nacional pelo excelente evento da Semana da Juventude. Muito obrigado, Júnior. Eu dou aí bastante crédito aí, aliás, todo o crédito para a Mel e para o Kiko, os dois se esforçaram, debateram, a Milena ajudou bastante, eu ajudei um pouquinho, bastante gente ajudou também, mas acho que a Mel e o Kiko aí merecem aí uma salva de palmas escoteira nossa. Vamos ver o Vitor. Quais as perspectivas para desenvolver mais espaços de diálogo entre organizações de juventude fora do movimento escoteiro? Beleza, Vitor, é uma boa pergunta. Nós temos uma área na direção nacional, que é uma área de relações institucionais. Nós temos outra área que também é a área de projetos. E tanto a área de projetos quanto a área de relações institucionais tem trabalhado bastante nesse aspecto, né? Nós temos aí representantes no Conselho Nacional da Juventude, nós estamos aí fazendo parcerias. Hoje nós lançamos aí, né, o He4She, que é a insígnia parceria com a ONU Mulher. A ONU tem várias outras agências com foco em juventude. Então, essas parcerias são cada vez mais procuradas pelos escoteiros. Inclusive, importante dizer, nós tivemos em dezembro do ano passado o Fórum Mundial de Educação Não Formal, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi organizado pelo Escritório Mundial e pela UEB, né, pelos escoteiros do Brasil, e participaram aí desse evento várias instituições de educação não formal que lidam, né, com a juventude, e há um movimento mundial de aproximação dessas instituições, e o mesmo acontece aqui no Brasil. Para esse evento aí, a Mel, o Kiko e mais o restante da nossa equipe também fez as parcerias, né? Nós tivemos a participação, depois a Mel pode falar, não me lembro muito bem quais são, não quero arriscar, mas nós tivemos parcerias, outras instituições que participaram e talvez até estejam agora conectados conosco aqui, tá? Então, esse é um movimento que vai acontecer de maneira orgânica cada vez mais. Aí. O Kiko está botando aqui para acessar o curso, o link, né? Também botou ali o link para o mural. Vamos ver. Ó, a Raquel fala aqui, ó, no primeiro painel que participei da Semana Nacional do Envolvimento Juvenil, falamos de como podemos montar estratégias para aumentar o número de pioneiros. Como podemos pensar nisso nesse momento? Beleza, Raquel.
É uma boa pergunta. O ramo pioneiro e o ramo sênior são dois ramos que a gente vem perdendo efetivo nos últimos meses, nos últimos anos, não só por causa do Covid, antes disso a gente já vinha perdendo esse efetivo, né? E nós sabemos que, já na minha época, né, eu fui pioneiro, não fazia tanto sentido mais tu fazer o projeto de vida aos 18, 19, 20 anos. Naquele momento a vida está acontecendo já, né, cara? Você já tem aí, você já está na faculdade, ou se não está na faculdade, está em vias de entrar na faculdade, eu já trabalhava, muitos trabalham já, então a vida já está acontecendo. O que a gente precisa, eu acho que é mais urgente, assim, é reestruturar o ramo pioneiro, o ramo sênior, a razão desses ramos existirem, o enfoque, né, das ações, das competências a serem trabalhadas, e esse processo está sendo feito. Nós estamos, nesse momento, atualizando o projeto educativo. Vocês devem ter recebido pelo Paxtu convites aí para participar de uma pesquisa. Agora foi mandado para as regiões, né, para a Rede Nacional de Jovens Líderes também, um documento para nós fazermos esse trabalho. E uma vez atualizado o projeto educativo é um livrinho super fácil de ler, vocês encontram fácil ele aí, e ele diz a razão de existir, né? Então a gente está reescrevendo ele, atualizando só, não vai mudar, o movimento escoteiro é o que é, a gente só está realmente atualizando, deixando ele mais com a cara do tempo que a gente vive hoje. E aí nós vamos começar a atualização do programa educativo, tá? E pode ser que aconteça aí alteração de idade, que a pessoa não vira mais pioneiro com 18, mas com 17, não sei. Sim, realmente nós estamos muito abertos a pensar tudo isso, inclusive a razão de existir e o enfoque das competências aí de cada ramo, tá? Mas até lá, falta um ano e meio ainda para a previsão de termos esse processo feito. A gente pode inovar, pode criar comunidades aí em universidade, em grupos de amigos aí para ter clã online. O clã não precisa se encontrar todo sábado na sede. Dá para pensar bastante forma aí de trabalhar com os pioneiros. Vamos ver. Pô, foi um pouquinho para cima aqui, mas qualquer coisa me ajuda aí, Kiko. Se tu vê que eu perco uma pergunta boa aí que eu estou perdendo. Como dizer para os escotistas que o envolvimento juvenil é importante? Cara, então, eu acho que assim, primeiro que que é fundamental que os escotistas participem das capacitações, né? Tanto dos cursos sequenciais, preliminar, intermediário, avançado, quanto de todos esses outros cursos que a gente disponibiliza aí pela plataforma Campo Escola Virtual, as literaturas que nós temos, né? Porque é muito óbvio que o movimento escoteiro ele precisa valorizar o envolvimento juvenil. Isso é parte, né, da nossa essência, né? O adulto ele também é essencial porque ele representa esse papel de tutor, de um irmão mais velho, alguém que vai te dizer, cara, olha, eu já fiz isso, já errei aqui, já errei lá, presta atenção. Então ele vai te aconselhar, ele vai te ajudar, ele vai te guiar, mas ele não é o centro, né? O centro, obviamente, são os jovens. Então, é, um escotista que não compreenda isso, ele muito provavelmente não está usufruindo de todo o material, toda a literatura, todos os cursos que nós temos. Você pode, de repente, até mesmo indicar algumas leituras para ele, né? Ó, chefe, quem sabe tu lê esse livro aqui, esse aqui, né? A gente pode ajudar também aí pelo e-mail adultos@escoteiros.org.br também para indicar umas leituras e alguns cursos para serem feitos. Mel, Kiko, vocês vão me falando se eu estourar o tempo aí, tá? Então, aí, Gil Ribeiro, já temos espectadores que não são do movimento escoteiro. Para contextualizar o que entendemos por jovem, tá bom? Nós temos dois tipos de jovem, vamos dizer assim, de rótulo de jovem dentro da nossa instituição. Um são os jovens beneficiários do programa, aqueles que se beneficiam do programa educativo, que são os que têm 6 anos e meio até 21 anos, né? Os lobinhos, os escoteiros, sêniores e pioneiros, são 4
ramos, e eles se dividem aí. E aí, depois desses 20, você completa 21 anos, até os 26 anos, você é considerado um jovem líder. Não há um escopo educativo, não há um escopo pedagógico para com esse público, mas há sim uma responsabilidade institucional de dar espaço a esses adultos jovens e empoderá-los, né, para que a instituição esteja sempre se renovando e sempre abrindo, né, espaços para novas ideias, novos conteúdos, novos contextos. Então, jovem pode ser tanto um voluntário quanto alguém que se beneficia do programa. Francisca, como incentivar os escotistas para participar do envolvimento juvenil? Porque a maioria acha que é uma atividade só para jovens. Não sei se eu entendi direito, se tu estás falando, Francisca, sobre escoteiros jovens, escotistas jovens, né? Escotistas que estão aí nesses 20 e poucos anos. Mas de verdade, realmente existe isso, até por conta disso que a gente criou essa área de capacitação de lideranças, porque quando há essa virada, né, quando você deixa de ser um beneficiário do programa, você passa a ser um escotista, um dirigente, um adulto voluntário, mesmo tendo 18, 19, 20, 21, 22, 3 anos, você meio que entende que tudo, a palavra jovem, e até vai um pouco do que a Júlia perguntou, né, que a palavra jovem remete só àqueles beneficiários ali. Mas, na verdade, não, né? A gente tem que, talvez, deixar claro essa... Não é divisão, tá? Por favor, não é isso, mas esse entendimento do que é um jovem adulto do que é um adulto jovem, né? Porque tem muitos adultos que são jovens ainda, que estão nesse contexto de empoderamento, de compreender como conseguir os seus espaços, né? E precisam entender que é fundamental participar desses movimentos, como a Semana Nacional do Envolvimento Juvenil que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a questão é o diálogo, é a conversa, mas talvez um pouco de divulgação, melhor divulgação dos escoteiros também, é um bom assunto para a gente pensar em como resolver. O Carlos Alberto fala aqui com relação ao ramo lobinho, por serem os extremos das idades, jovens com desenvolvimento cognitivo bem diferente, não seria melhor repensar na divisão do ramo, como existe em outros países? Sim, Carlos Alberto, sim, definitivamente sim, tá? Esse é um dos critérios, vamos dizer, um dos pontos que nós vamos analisar nesse processo de atualização do programa. Nós reparamos muitas questões associadas a a idade, né? Uma criança de 6 anos e meio, de 7 anos, por mais que ela tenha apenas 3 anos de diferença de outra de 10, elas são muito diferentes hoje em dia em interesses, em desenvolvimento físico, em desenvolvimento cognitivo, como tu mesmo falou. Então é um desafio, né? Você tem aí muitos lobinhos que se desanimam, vão se desanimando, chegando ali mais próximo dos 10, 11 anos, e talvez realmente seja o caso, isso é algo que a gente está fazendo pesquisas, temos uma consultoria da Organização Mundial, temos pedagogos, psicólogos, muitos especialistas, e de uma maneira científica, né, nós vamos identificar aí qual é realmente a relevância de criar uma nova divisão de idades, ou até mesmo dividir o ramo. Então, esse trabalho está sendo feito e vai ser feito. Você tem razão na sua preocupação, eu tenho uma percepção muito parecida com a tua também. A Márcia fala, né, que infelizmente o tempo oferecido para ajudarmos no projeto educativo foi curto. Márcia, esse tempo curto ele foi mais nessa última etapa, né? Na verdade, houve pesquisa pelo Paxtu que ficou aberta por bastante tempo para ser feito, tá? E mesmo esse auxílio das regiões, algumas regiões solicitaram um alongamento do prazo, tá? E foi feito. As regiões que não conseguirão entregar nesse domingo, que era o prazo, ainda vão ter até o dia 24 para conseguir entregar, tá?
Como é que eu estou de tempo, Kiko, Mel, por favor, me instruam aí. Oi, a gente pode. Tem mais. Vou deixar mais 10 minutinhos aí. Eu tô vendo que a gente está recebendo bastante pergunta, bastante contribuição no chat. Vamos deixar mais 10 minutinhos aí e depois, se a gente se estender demais, eu chamo aqui, beleza? Ah, tranquilo. Tranquilo. Pela tua programação aí. Então tá. Então a Ana Elisa fala que o empoderamento juvenil é muito atrelado ao interesse da pessoa de estar envolvida em certas pautas, incentivar a liderança é uma coisa muito falada, a ser trabalhada ao longo de anos. Mas como incentivar isso quando existe uma necessidade de que esse jovem assuma mais responsabilidades, como, por exemplo, um comprometimento maior com o ramo pioneiro, sendo que não houve um trabalho longo dentro do método escoteiro? Não sei se eu entendi a pergunta, mas vamos lá, né? O empoderamento juvenil é muito atrelado aos interesses da pessoa. Ok, entendi. Tá bom. Eu não sei se é exatamente isso, Ana, mas vamos lá. Isso realmente é algo que eu venho conversando bastante com outras pessoas, em especial na área de métodos, né? Que quando você fala de direitos, né? Você sempre tem que falar de deveres, né? Então, você é uma pessoa jovem, você tem o direito de ser ouvido, você tem o direito de se candidatar a uma função, a um cargo, você tem o direito de ser levado a sério, né? Mas você também tem, em contrapartida, o dever de participar, né? E de colaborar com essa instância, né? Seja lá no grupo, na região ou no movimento escoteiro como um todo, ou em especial no ramo pioneiro, né? Eu também já fui mestre pioneiro de fato existe essa questão também, mas eu acho que está um pouco atrelado também à falta de interesse que o ramo pioneiro tem gerado nas pessoas. O que eu percebo, aí eu falo de um conhecimento empírico, né? Eu falo de uma percepção minha. Não há um estudo, pelo menos não meu, para embasar essa fala. Mas eu percebo que os pioneiros, eles continuam no movimento escoteiro por amor ao movimento escoteiro e não porque o ramo pioneiro está muito atraente. É claro que quando você tem um mestre que consegue tornar o ramo atraente, é legal. Né? Tem muito mestre pioneiro que consegue fazer esse trabalho e aí sim, aí a coisa vai. Mas vai muito do mestre. Né? O programa em si não está ajudando tanto. Ele foi relevante para uma época e hoje ele, como os tempos mudam, né? ele acabou não sendo mais tão relevante. Então, talvez haja esse, essa falta de comprometimento com o próprio ramo por conta de um desinteresse ou de ele não ser mais relevante. Mas, conceitualmente, né, sempre que você tem direitos, você também tem deveres. O chefe Silva bota aqui, é complicado numa coisa, acontece aqui no nosso distrito. O adulto com mais de 60 anos acha que o jovem que tem 20 e poucos é muito desligado, não sabe respeitar a opinião dos mais velhos. Por outro lado, esse jovem não sabe se colocar sem ser arrogante com o mais velho quando tem que colocar o seu ponto de vista. Como lidar com isso? O módulo diálogo intergeracional vai ajudar nessa questão? Eu acho que vai, chefe Silvia, desculpa. Eu acho que vai sim. Esse módulo de diálogo intergeracional ele não traz uma solução, não é algo mágico que você vai fazer e já sai dali com esse problema solucionado, mas ele te traz a reflexão, né? Ele te induz a refletir e a pensar e a buscar conhecimentos para resolver esse problema. De fato, há um choque geracional mesmo, né? Nós tivemos aí uma conversa com a Júlia e com o Arthur, né, que fazem parte da diretoria regional de São Paulo. O Arthur com um pouquinho de dificuldade com a tecnologia, né, momentos antes da nossa sessão, dizendo, Júlia, como é que eu conecto aqui? Onde que eu aperto? O que que eu faço, né? Aquilo era muito óbvio para a Júlia. A Júlia poderia simplesmente ter dito assim, pô, Arthur, como tu é burro, cara, é só apertar e tal. Mas ela compreendeu que havia uma dificuldade, né? A empatia fez com que ela compreendesse isso, ela teve empatia com o Arthur e ela pacientemente explicou. Por outro lado, a Júlia é uma pessoa que ri bastante, fala alto, fala rápido
E pro cara, se o cara tem uma labirintite, o cara vai ficar meio mal ali, né? Então, mas o Arthur entende isso, ele entende que a Júlia tem uma energia que ele já não tem mais, que a Júlia acha graça de coisas que talvez ele não compreenda. Então, a chave de tudo isso está na vontade, primeiro de tudo, na consciência de que nós precisamos ser pessoas tolerantes e de que nós convivemos com diferentes gerações dentro da nossa instituição, né? E aí, depois disso, praticar a empatia, né? Conversar. Se você não entende uma gíria, dizer, olha, cara, não entendi isso que tu falou aí, ou se a pessoa age de um jeito que tu não gosta, dizer para ela, olha, eu não gosto muito quando você faz assim, tá? Então, acho que o diálogo é realmente a principal forma de resolver, e o curso, então, ele não soluciona, mas ele induz a essas reflexões. A Isabela França fala aqui que a Semana Nacional do Envolvimento Juvenil foi uma iniciativa incrível e em rede, envolvendo uma série de atores importantes e atuantes nas pautas juvenis hoje. Sabemos que os escoteiros do Brasil têm cadeira em conselhos nos 3 níveis, nacional, estadual e municipal. Como nós podemos acompanhar a atuação nesses aspectos? Não seria interessante pensar em uma atualização bimestral, por exemplo? Isabela, fantástico, realmente tu tens toda a razão. Existe já um mapeamento desses espaços. O nível nacional solicita, o nível regional solicita, o nível local, para que informem, né, cadeiras de conselhos em que participam, são vários os conselhos, mas de fato não há um informativo, não há um canal, uma página no nosso site ou em rede social que você acompanha. Eu vou levar essa sugestão para Carla Neves, a nossa diretora de Relações Institucionais, porque é realmente uma sugestão bem interessante e super necessária. Carlos Alberto Ferreira, existe a preocupação da instituição em incentivar a criação de um curso presencial nas diversas regiões para tratar a questão LGBT, equidade de gênero para escotistas e familiares. Carlos Alberto, deixa eu te dizer, foi dado o start, né, o início, a construção da Política Nacional de Diversidade e Inclusão. Foi formado um grupo de trabalho no Conselho de Administração Nacional. É coordenadora desse grupo de trabalho a Rebeca, que é a nossa coordenadora nacional da equipe de diversidades. E esse processo, ele o objetivo é concluí-lo ainda nesse ano, para logo no início do próximo ano poder lançar, tá? E aí, certamente que após o lançamento da Política Nacional de Diversidade e Inclusão, nós vamos ter várias capacitações voltadas para o conteúdo, né, para a aplicação do conteúdo dessa política. Isso está, sim, no radar. Agora, se tu tens uma necessidade pontual, cara, eu preciso fazer uma oficina, alguma coisa, dá para fazer já, inclusive com o apoio da equipe. Tá? O meu e-mail é celso.menezes, eu vou escrever ele aqui, ó, celso.menezes@escoteiros.org.br. Me procura ali por e-mail que eu já te boto em contato com a Rebeca e a gente consegue fazer essa capacitação, tá bom? Aqui então, Gabriel de Souza, boa noite, Celso, sou Gabriel, 12SC, o 12 é o Anchieta? Acho que é Anchieta, né? Gostaria de saber como nós, pioneiros, podemos trabalhar a parte líder de cada um, mesmo em alguns grupos sendo atribuído... Anchieta, acertei, hein, Gabriel? Vamos lá, mesmo em alguns grupos sendo atribuídos à chefia por falta de escotistas. Legal, beleza. Gabriel, então é isso aí mesmo, cara. Eu também, quando eu fui pioneiro, eu passei por isso. O ramo escoteiro e o Lobinho não tinha chefia, então o clã pioneiro trabalhava, né, nesses momentos dos encontros nos sábados como escotistas, mas nós combinamos com o pessoal, a nossa atividade era sábado de manhã, não, minto, era sábado à tarde. E aí nós combinamos com o clã que logo após nós sairmos das atividades do grupo, nós faríamos em separado a atividade do clã. Então, assim, as atividades do clã não precisam se prender ao sábado, elas podem ser feitas em outros dias, horários alternativos, tá? E é claro que se aquele pioneiro não se sente preparado ainda para trabalhar como escotista,
ele precisa falar isso para a chefia, né, da sessão, para o seu mestre, para a direção, para a diretoria do grupo, e expor isso, né? Porque é claro que não faz sentido você colocar alguém para atuar como chefe se essa pessoa não quer ou não se sente preparada para isso, tá? E eu acho, Gabriel, que a melhor forma de você praticar a liderança é você exercendo uma ação que envolva a comunidade. Então, algum projeto social, alguma ação científica, talvez, né, que você pode exercer essa liderança, né, que liderança, na verdade, é uma tomada de decisão, é um exemplo que você dá para os outros, é empreender, né, fazer algo, começar algo e concluir aquele algo. Então, existe aí uma série de coisas diferentes que podem ser feitas. Vocês, por exemplo, aí no grupo escoteiro, né, no clã, aí no Anchieta, vocês podem, se quiserem, adotar aí, vamos dizer, vou dar um exemplo, tá? Vou pegar o exemplo do Ercílio Luz, que é um grupo aí da cidade de vocês, né? O Ercílio Luz tem um abrigo que ele vai lá e faz festas de aniversário para as crianças no abrigo. Então, assim, é super legal isso, porque aquelas crianças não receberiam uma festa de aniversário daquele tipo. Então, isso faz com que o processo de você ir lá e conversar, e negociar com outra instituição, de você dividir tarefas, de você conscientizar as pessoas, ele já é um processo que exerce a liderança. Mas esse é só um exemplo, tá? Existem muitos outros aí. O Gabriel já foi do Ercílio Luz também, legal. Fora que o pioneiro pode tentar encontrar outros grupos por perto e fazer atividades com eles. Não? Sim, claro que sim, cara. Você pode sim fazer atividade com outros grupos. É claro que o seu grupo tem que estar sabendo, né? São dois grupos aí, duas associações que precisam se conversar e ter conhecimento, mas sim, existem muitos lugares onde um grupo tem um pioneiro, outro grupo tem outro pioneiro, e eles se juntam e fazem uma atividade em conjunto, é super válido isso, tá? Inclusive montar uma sessão autônoma, um clã autônomo, possível também. Tínhamos que criar uma política de que o pioneiro seja incentivado a ser pioneiro e não escotista. Ian, eu concordo também, tá? Inclusive, um dos pensamentos que a gente tem é de que a partir do próximo Jamboree, nesse Jamboree virtual, né, que nós vamos fazer agora, já vai ter atividade para pioneiro, e que nos próximos Jamborees, por exemplo, a gente passe a fazer atividades para pioneiros, né? E os pioneiros não sejam a equipe de serviço. Claro que vai depender do número de voluntários que nós vamos ter, né? Não está fechado, mas é uma intenção. E isso é parte de incentivar realmente que todos os pioneiros vivenciem esse ramo. Júnior está elogiando o módulo de diálogo intergeracional. Muito obrigado, Júnior. Quem liderou a construção desse módulo foi a Milena Budante. Ela deve estar conectada aqui, nossa analista de gestão de adultos no escritório. Pessoa super, super eficiente, e eu tenho bastante sorte de ter ela na minha equipe aí. Vamos lá, se tivermos um indicador de quantos jovens conquistam a insígnia de VP, eu não tenho aqui, mas é fácil. Se tu baixares aí um relatório anual, tem, tá? Mas é baixo, é muito baixo. Tá? Eu posso te dizer que é 10% do que se conquista uma lista de ouro, isso mais ou menos, tá? O Júnior está elogiando. O Júnior está com o coração mole hoje, elogiando a Milena aqui também, mas é merecido, Júnior. A Milena disse, ó, já falei que te amo hoje. Não, falou, Milena, também te amo. Milena. Cobaia está dizendo, eficiente é pouco para essa mulher, é verdade. Francisca, o módulo diálogo intergeracional vai ficar disponível até quando? Não tem data para acabar, Francisca. A ideia é que ele fique permanente ali, anos. Claro que de tempos em tempos a gente vai revisar e deixar esse curso mais robusto, né? Até porque a gente vai aprendendo aí com sugestões, com
com erros e acertos, mas ele não tem data para sair de lá, não, tá? Ó, o pessoal está com problema na internet do Escritório Nacional, mas não tem problema, galera. Eu estou aqui conversando com vocês até que eles voltem. O Pedro falou, mais alguém tinha falado do clã distrital? Quem mais falou do clã distrital aqui? A Raquel e o Pedro falaram do clã distrital. Eu acho que o clã distrital é uma baita ideia, tá? Até mesmo ele pode fazer um rodízio, vai um determinado dia na sede de um grupo, determinado dia na sede do outro, e você incentiva outras pessoas a participarem, né, desse clã. E gostaria de enviar, em nome do nosso GE Piratininga, os parabéns a toda a equipe da Semana Nacional do Movimento Juvenil. Muito obrigado, Carlos Alberto. Celso, vamos passar o vídeo de encerramento que a Mel pediu. Acho que já está encerrando também os comentários. Toca aí, Gabriel, por favor. E aí só cobaia, uma pergunta para te fazer aqui. Já que nós estamos de improviso, que caiu a internet lá no escritório, primeiro vídeo e depois eu faço considerações finais, é isso? Isso. A Mel está tentando entrar pelo celular. O Ernesto falou aqui, Tacobaia. Nossa, que voz bonita desse homem. Pode fazer. Obrigado, Ernesto. Durante a semana tivemos experiências muito enriquecedoras. Foi cheio de diálogos entre diferentes gerações, tudo pela construção de uma juventude mais ativa, pronta para enfrentar os obstáculos do cotidiano. A Semana Nacional do Envolvimento Juvenil agiu como uma poderosa capacitação para que possamos desbravar um mundo cheio de possibilidades. Saímos daqui hoje mais experientes, mais completos, e agora é a hora de colocar todas as coisas boas que aprendemos em prática. Afinal de contas, nós, jovens, somos o futuro. Legal, pessoal. Então ficou o recado aí, né, de que agora é hora de nós botarmos em prática tudo isso que a gente discutiu e conversou aqui. Cara, eu estou com muita pena que a Melissa não está aqui, ela se dedicou muito para esse evento, o Kiko também, mas a Melissa teve todo um envolvimento emocional, né, por ter inicialmente idealizado e por estar à frente desse evento. Então, eu vou falar em nome dos escoteiros do Brasil, mas também em nome da Mel, que nós estamos realmente muito felizes por tudo que aconteceu. O engajamento de vocês foi muito acima do que a gente pensava que poderia ser. Tá? Tenham a certeza que nós faremos outros eventos desses. Procurem a Mel aí no Facebook, Instagram, alguma rede social, encham a caixa dela lá de mensagens parabenizando ela pelo evento. E é isso daí, pessoal. Fica aqui o nosso carinhoso abraço em todo mundo e o nosso sempre alerta. Tá bom? Bom descanso, boa noite a todos. Peraí. Tem uma fala ainda. Desculpa, Celso. Tem a Raquel, por favor, da Raquel. Raquel Miranda, que é a representante do Dia Internacional. Fique à vontade, Raquel. Oi, boa noite. Obrigada, Cobaia. Boa noite a todos. Eu estou aqui, né, representando o Dia Internacional da Juventude, né, que está aí no chat, está aí com a gente também. Queria, né, primeiramente agradecer, né, esse espaço, né, toda a semana que fez parte, né, do Dia Internacional da Juventude do ano de 2020 e agregou muito, né, dentro da nossa janela de eventos, com vários jovens reunidos e os jovens também, né, discutindo o papel do jovem dentro do movimento escoteiro e fora também. Queria falar que o Dia da Juventude ele foi iniciado lá em 1999 pela ONU, mas que ano passado o Ernesto, que é um escoteiro de Porto Alegre, junto com a Mari, eles trazem o movimento para o Brasil no sentido, poxa, em 2018 só teve 3 eventos e não foi comandado, né, nem fomentado por jovens. E aí, em 2019, eles chegam com essa proposta aqui no Brasil
literalmente, né, fizeram uma chamada para embaixadores, conseguiram fazer 150 eventos em 2019 em vários estados e esse ano. E já tinha, né, os escoteiros presentes, e a gente tem um conselho e os escoteiros estão presentes nesse conselho, juntamente com outras organizações juvenis que também deram impactos em outras áreas, como a Brasil Júnior, Engenheiros Sem Fronteiras e muitas outras. E queria falar, né, que é muito importante para a gente ter vocês no conselho e estar presente aqui nesse evento também. Só atualizando vocês, já somos mais de 650 eventos pelo país, pelo Dia Internacional da Juventude. Somos o maior movimento pelo Dia da Juventude no mundo e vocês fazem parte disso. A gente sempre tenta, né, trazer essa chamada para ação. Então, assim, eu queria deixar a pergunta, né, o questionamento para vocês. Se a gente tivesse um dia, né, pudesse unir toda a juventude do planeta, qual seria o seu papel? Então, acho que os jovens a gente tem, dentro da nossa área, dentro do que a gente estuda, dentro do que a gente acredita, qual é o nosso papel? Então, eu queria agradecer vocês e chamar vocês para a ação. O Dia da Juventude ele não é uma ação de um dia, né? E sim de longo prazo. O que a gente pode fazer no nosso roteiro, no nosso bairro? E é isso. Muito obrigada, Celso e Melissa também, né? Fico muito feliz. E o Ribeiro, que me ajudou muito aí na divulgação também. Né? Vocês estão me ouvindo? Ai, consegui voltar. Desculpa, a gente tem um problema técnico aqui na internet. Então, Mas voltei aqui só para agradecer a fala de vocês. Obrigada, Celso, por responder as perguntas. Raquel, por trazer o nome do Dia Internacional da Juventude, esse movimento que esse ano teve um impacto tão grande no Brasil inteiro, através de tantos movimentos que impactam também a juventude. E com isso, fazer uma fala final, trazendo para vocês que declaro a Semana Nacional do Envolvimento Juvenil encerrada. Muito obrigada a todos vocês. Queria fazer um agradecimento especial para o Grupo Escoteiro Falcão Peregrino, que colaborou com a gente com a disponibilização da plataforma. Agradecer novamente a todos os facilitadores e a toda a equipe que colaborou para esse evento acontecer. Teve muita gente por trás desse evento. Então, um agradecimento muito, muito especial a todos vocês, além também dos convidados que participaram com a gente. É isso, obrigada e até a próxima. Não se esqueçam que os dias do movimento do Dia Internacional da Juventude, a gente vai ter atividade até o dia 19 de agosto. Então, tem coisa acontecendo por todo o Brasil. Entrem nas redes sociais, nos canais oficiais do Dia Internacional da Juventude para acompanhar tudo o que tá acontecendo, mesmo que não seja através do movimento escoteiro. As sessões, elas foram todas gravadas, tá? Então, a gente vai disponibilizar para vocês depois. E último, mensagem final, que eu não pode deixar de falar para vocês, não se esqueçam de fazer a avaliação da semana, do dia. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, que tenha ampliado suas perspectivas, que tenha plantado sementinhas na cabeça de cada um de vocês e que vocês comecem a ter um posicionamento diferente a partir de agora. É isso, e acompanhem as próximas atividades, as próximas ações de capacitação de lideranças e de todo o movimento dos escoteiros do Brasil. É isso, muito obrigada e até a próxima. Parabéns para todos. Valeu, Mel, valeu, Celso, obrigadão, gente.